Olá, pessoal, bem-vindos a mais um mini episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e, como sempre, o mini episódio não tem recado nenhum, então vamos direto para o caso de hoje. A Priscila Vieira Belfort nasceu no dia 5 de dezembro de 1974, no Rio de Janeiro. A mãe dela, que era a Jovita, ela tinha 19 anos quando engravidou e chegou a ter rubéola durante a gestação. Até achavam que ia ter algum problema com isso, mas acabou tudo dando certo e a Priscila nasceu saudável. 3 anos depois, nasce o irmão dela, o Vitor Belfort. Os dois eram crianças alegres que viveram uma infância muito feliz, apesar da separação dos pais, quando eles eram bem pequenos ainda. E eles gostavam muito de esportes, eles praticavam desde natação, tênis, ginástica e também lutas. O Vitor, inclusive, começou a lutar desde cedo no judô, e então foi para o jiu-jitsu, onde ele treinou com o Carlson Gracie, e foi o lutador mais jovem a receber a faixa preta no jiu-jitsu, e ele é conhecido até hoje, então, por sua carreira como lutador. Ele começou aos 19 anos e aí foi para os Estados Unidos, né? Me engano, ele começou a lutar bem cedo e aos 19 anos foi para os Estados Unidos para competir. A Priscila também, ela sempre foi muito estudiosa, ela ia bem nas aulas, era uma aluna exemplar. Aos 16 anos, porém, ela foi diagnosticada com depressão e aí ela passou por diversos tratamentos, inclusive com medicação, para superar a doença. Então, o que aconteceu com a Priscila? No dia 9 de janeiro de 2004, ela, então, com 29 anos, ela estava indisposta, ela tinha cólicas muito fortes, né, quando ia ficar menstruada, e nesse dia ela acordou assim, ela estava com muita cólica, estava se sentindo mal, e aí ela estava pensando em faltar ao trabalho. Ela era funcionária pública na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, mas a mãe dela insistiu para que ela fosse, ela ofereceu uma carona até o escritório, que ficava no centro da cidade, e disse que se precisasse, ela não conseguiria buscar ela depois, né, na saída do trabalho ela mandava um táxi para Priscila, enfim. A Priscila aceitou a carona, e foi para o trabalho, e no horário de almoço, algumas horas depois, ela saiu e nunca mais foi vista. Quando a Priscila não voltou para casa naquele dia, a família dela começou a se desesperar. Não teve pedido de resgate, e 2 dias depois as fotos dela foram colocadas no site do Vitor para tentar conseguir qualquer pista que eles conseguissem. Ele usou a fama dele como lutador para chamar atenção para o desaparecimento da irmã. Até hoje ele faz campanhas para que o caso seja resolvido. O Vitor, inclusive, nesse ano fez um post, acho que foi no Instagram ou no Facebook, mas ele pediu para o governo federal que fosse criado o Alerta PRI, que seria algo semelhante ao Alerta Amber que existe nos Estados Unidos, que é usado em casos de desaparecimento de crianças. O Alerta Amber, então, ele é enviado para estações de rádio, para TV, para celular, mensagem, enfim. Qualquer meio de comunicação recebe esse alerta e aí divulga fotos e informações da criança desaparecida. Então ele pediu para que fosse criado algo semelhante no Brasil, para que quando alguma pessoa estivesse desaparecida, meios de comunicação, enfim, tivessem essa obrigação de divulgar fotos dessas pessoas. Então várias teorias do que tinha acontecido com a Priscila apareceram. Segundo alguns familiares, ela já tinha alguns problemas de lapsos de memória no passado, e por isso ela poderia estar com algum tipo de confusão mental e aí tinha sumido. A família, porém, a mãe dela, né, diz que nada tão grave tinha acontecido até então e que ela acredita que se a Priscila pudesse, ela teria voltado para casa. A polícia sempre trabalhou com a hipótese de homicídio, porque não receberam nenhum pedido de resgate, mas a família dela ainda mantém a esperança de que um dia vão encontrar a Priscila. Em agosto de 2007, o programa Linha Direta fez um episódio sobre o caso, e algo que chamou a atenção foi que o namorado da Priscila, na época do desaparecimento, ele se recusou a participar, porque ele achava que ela teria fugido por conta própria. E aí, 41 dias depois do programa ir ao ar, em agosto, aconteceu algo então inédito no caso, que é uma pessoa envolvida que dizia estar envolvida, se entregou para a polícia. O nome dessa pessoa era Elaine Paiva, ela tinha 27 anos na época, e ela se entregou alegando que estava sendo ameaçada de morte. Ela confessou o crime, dizendo que ela era parte da quadrilha que sequestrou, estuprou, matou e esquartejou a Priscila.
por conta de uma suposta dívida de drogas no valor de R$ 9.000. Essa dívida seria do namorado da Priscila. A ordem de sequestrar a Priscila teria vindo de dentro do presídio do Bangu 1 para obrigar um namorado barra pesada, segundo eles, a pagar o que devia. Ela teria sido morta, pois seria capaz de reconhecer os envolvidos no crime e seus restos mortais estariam enterrados em um sítio em São Gonçalo. 6 pessoas foram presas com base nessas acusações da Elaine, e elas passaram um mês detidas enquanto as investigações aconteciam. Entre essas pessoas tinha um policial militar e um segurança particular. A Elaine contava que tinha vindo essa ordem de sequestrar a Priscila, e aí eles levaram ela para um lugar e ficaram um mês lá, e depois mudaram para essa chácara. E aí que no fim que falaram que aquela não iam conseguir receber o dinheiro, era para eles fazer o que quisessem com ela. E aí metade do grupo queria soltar ela, e a outra metade queria matar ela porque diziam que ela poderia reconhecer eles. Então ela disse que eles acabaram optando por matar ela, né? O delegado Anestor Magalhães, que era o responsável pelo caso na época, ele mandou serem feitas escavações no sítio apontado por Elaine, mas nada foi encontrado. Uma denúncia anônima também levou a polícia até um crânio perfurado, que poderia ser o da Priscila, mas depois de um exame de DNA ele revelou que não era a Priscila, era outra vítima. Eles acabaram, acho que não descobrindo de quem que eram esses ossos. O delegado e a família também da Priscila, eles duvidavam muito do depoimento da Elaine, porque tinha muitas inconsistências e os outros acusados, eles não tinham relação entre si. A Jovita disse que não fazia sentido a filha ter uma dívida de R$ 9.000, porque além dela não ser envolvida com drogas, ela tinha um carro no nome dela, então na pior das hipóteses, ela poderia ter vendido o carro para arrumar um dinheiro. O namorado dela, na época, também negou qualquer envolvimento com drogas e com tráfico. E a Elaine acabou sendo desmentida um mês depois de confessar, após a quebra de sigilo telefônico. Ela tinha dito que tinha ligado para Priscila para marcar um encontro, né? E aí que eles tinham sequestrado ela. Mas nesses registros telefônicos não tinha nenhum contato com a Priscila. E também não tinha nenhum contato com nenhum dos outros suspeitos que ela apontou como comparsas. Então, todos os suspeitos acabaram sendo liberados e a investigação voltou a estaca zero. O Disque Denúncia já recebeu mais de 500 ligações com informações sobre o caso da Priscila, mas nenhuma delas levou ao paradeiro dela ou o que teria acontecido com ela no dia 9 de janeiro de 2004. Este ano fizeram 15 anos desde que ela desapareceu, e a mãe dela sempre esteve envolvida com a Coordenadoria de Desaparecidos do Rio de Janeiro em busca da filha. E desde janeiro de 2019, então, ela assumiu a chefia da coordenadoria. A nomeação dela aconteceu no mesmo dia do desaparecimento da Priscila. A Jovita largou a carreira como professora de educação básica para militar por políticas públicas por desaparecidos. Sobre o desaparecimento da Priscila, ela comenta, abre aspas, a morte de um filho é tão dolorida que nem sem nome. No caso do desaparecido, é uma morte diária. Todos os dias penso que ela pode estar viva ou não. Além disso, a cabeça e o coração são tomados pelo que pode estar acontecendo. Será que ela está dormindo em um papelão ou em uma cama? Está comendo? Bebendo? Está sendo bem cuidada? Será que foi violentada? Fui jogada num poço e estou descendo nele sem chegar ao fim. Fecha aspas. No Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 82 mil pessoas desapareceram no ano de 2018. São 39,4 desaparecimentos para cada 100 mil pessoas. Os números são altos, mas na realidade eles são ainda maiores, porque muita gente não sabe que tem o direito de fazer o registro de desaparecimento em uma delegacia. Estima-se que todos os anos 200 mil pessoas desaparecem no Brasil. Nós todos, como parte da sociedade, a gente tem que lutar e pressionar quem está no poder para que mais ações sejam feitas, para que cadastros de desaparecidos nacionais e estaduais sejam atualizados. Até existem leis para isso, mas como elas não são aplicadas, os desaparecidos são esquecidos todos os dias. Durante a pesquisa que eu fiz para esse episódio, eu procurei um registro nacional de desaparecidos, não encontrei nada, assim. Os estados têm registros próprios, então se alguém some
aqui em Santa Catarina e alguém em São Paulo vê a pessoa e ela vai procurar em São Paulo e não vai achar, entendeu? Então, é muito triste isso, porque as únicas pessoas que acabam se importando são a família, e geralmente são a mãe dessas pessoas, são as únicas pessoas que se importam com alguém que sumiu, e elas passam a vida inteira sem resposta. Então, acho que a gente tem que ter essa obrigação de lembrar sempre o poder público, né, para fazer ações, treinar funcionários e professores de escola para perceber quando crianças estão sendo levadas por estranhos, sabe? E ter mais divulgação dessas pessoas que estão desaparecidas. Por que não divulgar em rodoviárias, aeroportos e lugares de grande acesso de pessoas, né? Para que elas tenham pelo menos uma ajuda para a família, assim, para a família ter pelo menos uma resposta e não passar o resto da vida sem saber o que aconteceu. Sobre a Priscila, o Vitor, que é o irmão dela, ele acredita que ela esteja morta, que senão ela já teria voltado. Mas a mãe dela, a Jovita, até hoje, ela diz que tem que manter essa esperança, porque senão ela não sabe o que mais fazer da vida. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que ela, infelizmente, foi morta, porque senão ela teria voltado. Também acredito nisso. Mas se vocês tiverem qualquer informação a mais, comenta pra gente, posta lá no nosso grupo no Facebook, entra lá no grupo, pode mandar mensagem. Se você quiser sugerir casos também, manda mensagem pra gente no Instagram, @milioncrimes. Pode mandar e-mail pro milioncrimes@gmail.com.br. E entre no nosso site também, milioncrimes.com.br. Lá vai ter o botãozinho do apoia se você quiser dar uma ajuda no Catarse pra gente. Então é isso, até a próxima.